Sexo que não suja não tem graça. Mas calma, esse não é o vídeo pra falar de sketch. Você já foi pra cama com um pudico? Tipo, não geme, não sua, não fica de quatro, não pode isso, não pode aquilo? Ranço, né? Eu acho que não tem nada pior do que você ir pra cama com alguém que não tá inteiro ali no sexo. Pois é. Mas hoje eu quero te explicar, de um ponto de vista psicológico, por que é tão importante a visceralidade e esse sexo que suja, que mela, que baba. Vem comigo. Eu sou o Caio Graneiro, sou psicólogo, sou sexólogo também. Eu quero te entender. Ô, caralho! Quero te entender. Deixa eu te entender. Eu quero te fazer entender de uma vez por todas por que é importante você se entregar inteiro no sexo. Quando a gente fala de sexo, especialmente sexo bom, exige de nós que a gente tenha inteireza, integralidade. Pensa assim, se uma pessoa tá dividida, se a cabeça dela tá num lugar e o sexo, o desejo, o corpo tá em outro, ela não consegue estar inteira, ela não consegue estar integrada. Existe um autor chamado Winnicott que ele vai estudar essa coisa da integração e da desintegração. Tem algumas pessoas que aprenderam a vida inteira, tanto que elas não podiam ser elas mesmas, ela não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia brincar de tal jeito, não podia dançar, não podia usar o corpo de tal forma, enfim. Ela tinha tantos não podes que ela fez uma coisa, ela cindiu, ela se desintegrou. Ela sofreu tanta rejeição que ela aprendeu que tinha um modo de existir, um modo certo. Então, ela fica toda hora lendo ela mesma, ela fica como se tivesse uma parte dela controlando cada ação, cada movimento. E aí, ela não tá inteira, ela não tá integrada, ela não consegue ter uma experiência de visceralidade no sexo. Quem pensa demais, o sexo tem que ser limpinho. Aí não pode lamber aqui. Eu não tomei banho faz meia hora. Eu não posso deixar tal coisa acontecer. Meu Deus, se cuspir em tal lugar. Tá começando a suar. Quem tá pensando o tempo todo não tá vivendo a cena. O corpo dela tá ali, tocando, beijando, mas a cabeça dela tá em outro lugar. Esse processo de desintegração impede o sexo de poder ser nutritivo, da pessoa poder viver o sexo de forma inteira. É como se tivessem duas pessoas ali em uma. Uma é o corpo que tá ali vivendo a cena. A outra é a cabeça que tá em outro lugar. E essa integração, quando não pode acontecer, ela impede que o sexo seja prazeroso. Você quer tudo limpinho? Você não vai gozar. Você quer tudo no controle? Você não vai ter prazer. E sabe o que acontece? Você tá sofrendo porque o mundo à tua volta tá acontecendo e você não consegue se conectar com ele. Você precisa urgentemente ir pra terapia. Isso é muito comum em gente que foi rejeitada, em homens gays, essa coisa do falso self e que a gente não consegue se soltar. A gente acredita que a qualquer momento a gente pode fazer alguma coisa de errada e isso vai trazer prejuízos pra gente. É na terapia que você vai desenvolver segurança pra conseguir se conectar a tua mente e o teu corpo. Quantas vezes eu recebi homens que broxavam ou mulheres que não estavam conseguindo ter prazer no sexo e quando a gente olhar para essa história, foram pessoas muito rejeitadas, muito reprimidas, que tiveram pais muito rígidos, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É na terapia que essa pessoa vai aprender a integrar a mente e o corpo para que ela possa parar de controlar e possa começar a sentir. E eu vou te dizer, sexo em que você tá dentro, sentindo, vivendo com visceralidade, é muito mais gostoso. E sim, esse sexo suja, porque você tá lá tão preocupado só em ter prazer, em dar prazer, que você vai suar, você vai babar, você vai lamber, você vai sair dali melado e vai ser uma delícia. Mas para isso, você tem que estar bem resolvido. Você tem que estar conectado às tuas emoções com a tua racionalidade e o teu corpo. E isso só na terapia. Aliás, se quiser um terapeuta que entenda dessas questões, que não vai te julgar, mas que vai te ajudar nesse processo, pode escrever um eu quero aqui, vai ver esse vídeo no YouTube e clicar no link que tem aqui embaixo. Para algumas pessoas, sentir prazer no sexo é tão difícil porque o sexo exige que a gente acesse uma parte que Jung chamou de sombra. Uma parte que é escondida, que muitas vezes é reprimida, que muitas vezes está num lugar de não pode. Então, por exemplo, você adoraria que, estando lá de quatro, um cara te desse um tapa na tua bunda e te chamasse de, sei lá, vagabunda, putinha, sei lá. Só que isso é uma coisa que te gera vergonha, você aprendeu que não podia, você aprendeu que era errado, que era feio. Percebe? Isso tá num lugar escondido, oculto. E se você pensa demais, se você vai pro sexo, quer levar o tapa, mas fica pensando, o que vão pensar de mim? E o que minha mãe pensaria? O que meu pai pensaria? O que Deus... Meu Deus, você não consegue viver a experiência da sombra. A sombra não é a parte feia, não é a parte errada, mas é aquela parte que a gente aprendeu que era feio, que era errado. É aquela parte que a gente tem vergonha. Mas quantas vezes é justamente nessa parte onde dá vergonha, onde dá pudor, tá o nosso grande prazer. Eu mesmo lembro de uma vez, vou contar uma história pra vocês aqui, que eu saí com um cara e eu não falava inglês direito na época, e aí eu tava lá e ele falou assim pra mim, eu sei o que ele falou hoje em dia, mas ele falou uma coisa em inglês pra mim, eu não entendi, e eu
usei a técnica que eu sempre usava. Não entendi? Sorri e acena. Yes, of course. Ele repetiu. Can I beat you? Eu, yeah, of course. Eu sei que eu virei, ele pegou uma cinta e deu uma cintada na minha bunda. Eu fiquei assustado naquilo na hora, eu pensei, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Não, para. Mas, depois, chegando em casa, adivinha quem bateu uma punheta pensando na cintada? Pois é, na hora que aconteceu, eu pensei, imagina, isso o cara me dando uma cintada, não pode, não sei o quê. Mas depois aquilo me encheu de tesão, aquilo tava à sombra. E quando aparece, aquilo me gera muita excitação. Mas pra gente poder lidar bem com as nossas sombras, a gente tem que estar em paz com elas. A gente não pode ter uma visão da gente mesmo, que a gente é perfeito, que a gente é maravilhoso, que a gente é santo. A gente precisa estar em paz com a nossa humanidade. Sabe, que a gente erra, que a gente também tem desejos que podem ser estranhos. Puxa, eu queria mesmo que um cara, sei lá, jogasse molho de tomate em cima de mim, passasse sorvete no meu peito, que, sei lá, tantas coisas, que o cara me amarrasse, que o cara me transasse comigo no chão, no banheiro, enfim. A gente tem que ter liberdade para explorar essas coisas que não são convencionais e saber que tá tudo bem, que todo mundo tem experiências assim. Aliás, o Freud dizia que o ser humano ele é polimorfo perverso, ou seja, tem muitas formas do desejo dele aparecer. E cada um vai aparecer de um jeito. A gente só não pode ter vergonha e ter medo de se aproximar. Tem que se entregar com visceralidade. Já viu como tem gay que é obcecado pela chuca? Não, se eu não fizer a chuca a cada meia hora, eu não consigo transar. Não, eu tenho que garantir que eu coloquei 50 litros de água dentro de mim e que saiu cristalina. Aliás, eu bebi um gole pra ter certeza que tava limpo e sem gosto de nada. Oh, credo. Mas a verdade é que essa obsessão é uma tentativa de controlar, de ficar tudo limpo, asséptico. Cara, se o cara vai te comer, ele sabe onde ele tá entrando. Sabe assim? A gente tem que entender que esse desejo por excesso de limpeza, por tudo sem uma gota de cheiro, de suor, de baba, de nada, não ajuda ninguém. É como se a chuca virasse uma metáfora do ego, pra se proteger. Sem intimidade, sem proximidade, sem visceralidade. Tudo no controle, tudo limpo. Aqui, de novo, eu não tô falando que você precisa estar sujo ou ir pra um sexo e pedir pro cara te dar um beijo grego lá atrás sem ter tomado um banho. Um pouco de higiene, aliás, bastante higiene é bom. Uma coisa é ter higiene, outra coisa é tentar controlar tudo. Outra coisa é estar no meio do sexo pensando, ai, será que eu sujei? Ai, será que eu suei? Ai, será que isso? Será que aquilo? Será que eu gemi? Será que... A gente tem que estar entregue. Sexo sem entrega, sem se permitir, não é bom. Um sexo completamente limpo é um sexo sem corpo. Não tem jeito. Se você se mexer no sexo, se você beijar, se você ralar, vai produzir suor, saliva, vai produzir cheiro, vai produzir fricção. E tentar um sexo limpo, asséptico, é se proteger do encontro real com o outro e com você mesmo. Você pode me dizer, não, Caio, eu não ligo do corpo do outro. O outro pode estar suado, o outro pode estar até sem banho, mas é eu que tenho que estar limpo. Então, o outro e você precisam se encontrar. Se você não permite que o teu corpo sue, mele, cheire, faça barulho, você também não permite que o outro se encontre com você. E por que a gente quer um sexo asséptico? Por que a gente quer controlar tudo? Porque a gente tem medo de ser rejeitado, medo de não performar o que o outro espera, medo de não ser bom bastante, medo de aparecer de verdade e, por último, e mais importante, medo de conexão. Muitos de nós sofreram rejeições do pai, da mãe lá atrás, e a gente tem tanto medo de se vincular e ser rejeitado de novo. É como se a gente pensasse, eu prefiro não me vincular a ninguém do que me vincular, do que me apaixonar, do que me entregar e viver uma dor da rejeição. Porque isso já aconteceu lá atrás. De novo, percebe que tudo isso aponta para uma ferida emocional que precisa de cura. Então, se você percebe que você pensa demais, que você quer controlar demais, que você não consegue se soltar no sexo, cara, você precisa ir pra terapia. Você precisa ir para terapia, porque é na terapia que você vai entender de onde vem esses traumas, de onde vem essa necessidade de se proteger, esse medo de rejeição. Ai, Caio, mas eu fui rejeitado de verdade. Eu sei, mas não é porque você foi rejeitado de verdade que você precisa ficar revivendo essa rejeição dia após dia. Você pode tratar, se curar dessa rejeição e ser livre para se encontrar, para suar, para gemer, para fazer o que você quiser no sexo, sem medo. Eu sei, muitos de vocês já foram na terapia e quando tentaram falar disso, sentiram vergonha, não se sentiram ajudados, se sentiram julgados. É por isso que eu tenho o Instituto Caio Graneiro, esse lugar onde eu treino os psicólogos, onde eu tenho psicólogos que são sexólogos e que entendem de verdade dessa questão e que têm um olhar técnico e profundo
para te ajudar. Seja na questão da rejeição, seja na questão do controle, seja uma mistura de tudo isso. Você precisa de alguém que entenda de verdade dessas questões e que te ajude para que você possa viver um sexo livre e com muito, mas muito prazer. Já sabe, se quiser indicação de um bom terapeuta, pode escrever eu quero aqui no final desse vídeo, ou tem o link aqui se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, tem também o link na minha bio, pode mandar inbox, o importante é você não ficar sem ajuda. Eu espero que seu sexo seja uma delícia, muito prazeroso e que você seja livre para sujar, para gemer, para fazer tudo o que você quiser fazer. Um beijo no seu coração e um outro na cabeça da sua berinjela. Beijão.